dia. Então hoje, dia 19, é de janeiro ainda? Nós já estamos em fevereiro ou março. 19 de janeiro de 2014. O nosso elegante pastor vai vir aqui fazer uma oração, né, pastor? Nosso elegante pastor vai vir aqui se expor nas câmeras para aproveitar e fazer uma oração. Ó, que chiqueza. Vamos orar. Obrigado pelo elogio da parte que me toca. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, porque nós podemos reunir neste local, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor está presente aqui conosco. Espírito Santo, traz uma unção especial nesse momento. Unge nossos corações, unge a sua palavra. Comunica conosco nesta manhã, Pai, teus pensamentos. Toda honra e glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Nós estamos estudando os 5 juízos. Você sabia que se você folhear a Bíblia, você vai encontrar 5 juízos diferentes lá? 5 juízos. E esse é o nosso 5º estudo. Bom dia. É o nosso 5º estudo do livretinho do Scofield. Bom dia. Você acordou, né? Bom dia. Semana passada você estava aqui. Bom dia. Os 5 juízos. E nós já vimos que o primeiro e principal desses juízos, ou julgamentos, foi o juízo dos pecados na pessoa de Jesus Cristo, lá na cruz, onde ele consumou uma obra, aonde ele completou uma obra, aonde ele tetelestou uma obra. Tetelestai vem de teleio. Teleio significa completo. Aquilo aonde não falta nada. Aquilo que não tem... É aquela camisa passadinha, não tem uma ruguinha. Tem esse sentido também, não tem um amarrotado. É uma camisa teleio. É aquele cimento assim lisinho. Não tem nem um probleminha nele. Ele é teleio. Né? Aquilo que é intacto. Aquilo que é integral. Porque a palavra teleio pode ser traduzida de várias formas. Depende do contexto. Então, esse foi o primeiro dos 5 juízos que nós estudamos. O julgamento dos pecados lá na cruz. Foi na cruz onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Você já cantou essa? Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados. Não é? Esse foi o primeiro juízo. Bom dia. O segundo juízo, ou o segundo tipo de julgamento que nós podemos encontrar nas Escrituras, é o julgamento do crente pelo próprio crente. A palavra fala que nós temos esse discernimento. Se tem um texto que eu gosto nas Escrituras, e são vários textos que eu gosto nas Escrituras, mas um dos que realmente eu gosto muito é o texto de 1 Coríntios 2. Porque lá no versículo 16 do capítulo 2, uma pergunta é feita. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Né? Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem? O próprio versículo fala, nós. Nós conhecemos a mente de Deus. Nesse momento que nós estamos reunidos aqui, nós estamos digitando www.mindofgod.heaven, né? Nós estamos indo lá dentro do cérebro de Deus nesse exato momento. Porque ele revela, o pastor sempre ora assim, obrigado, Pai, por nos revelar os seus pensamentos na tua palavra. Obrigado pela tua presença. A presença também está sempre ali. Aquilo que Deus pensa, o jeito que Deus pensa, o que Deus pensa, como Deus pensa, está aqui. Revelado. Então, quando você abre as Escrituras, você está fazendo uma incisão craniana de Deus. Você está entrando dentro do... Está ali na ramificação
da célula nervosa divina. Você está fazendo parte do choque sináptico divino. Entendeu? Você está acessando a mente de Deus. Mesmo porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, quem conheceu a mente de Deus? Nós. O próprio versículo diz, nós. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Assim como o homem é um só corpo com a sua esposa, Cristo é um só corpo com a igreja. Existe um amalgamamento, né, uma fusão absurdamente infinita entre o nascido de novo, entre o nascido de novo e Jesus Cristo. Então, pode chegar. A nossa mente acessa a mente de Deus. A mente de Cristo foi implantada em nós. E a gente a utiliza pelo Espírito Santo, porque o próprio contexto fala isso. Que o Espírito é que prescruta as profundezas de Deus e nos ensina as coisas, para que a gente possa conferir espirituais com espirituais. Era só ler o contexto. Bom dia. Eu queria que você como diria o Cliff, good morning. Amplificasse isso que você falou. Não, a gente não pode amplificar porque o nosso assunto não é esse. A gente está só de passando, né? É um assunto que mexe comigo. Eu sei que você tem 300 anos que eu te conheço, eu sei que você gosta desse assunto. Nós temos a mente de Cristo. Sim, o versículo 16 fala isso. Sim. Aí eu gostaria que você falasse mais um pouquinho. Mas eu estou falando. Mas no nosso onde mais você quer? Você está se transformando numa célula fala a parte lá quando a mente de Cristo, da célula nervosa, tem um monte de nomezinho, aquelas coisinhas, não tem? Mas quando você fala a mente de Cristo, é o que em termos de caráter, em termos de dia a dia? O que você quer dizer? Não, o próprio contexto fala a forma de discernir as coisas. O crente a tudo discerne e de ninguém é discernido. Porque o contexto desse texto fala que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Quando você fala discernir, é a dimensão que eu tenho de conhecimento, memória da palavra escrita? Só isso? Não. De perspectiva. Futuro? Não, perspectiva das coisas presentes, inclusive. Quando você olha algo acontecendo, uma notícia, algo acontecendo na sua família, no seu casamento, no seu bairro, na sua família mais ampla, você discerne, você vê da forma como a Bíblia fala. Da forma como Deus vê, se você estiver sendo habitado ricamente pela palavra de Cristo. Todo raciocínio, todo comportamento que é pautado, que é direcionado pela palavra de Deus, você está agindo e fazendo como Deus agiria e faria. Então eu estando dentro da mente. Ou seja, a palavra escrita, o Logos, ela está sendo remada nas suas ações. Ou seja, então se eu tenho conhecimento escrito da palavra na minha mente, certo? E procuro praticar e viver isso. Não, você não procura praticar. Você deixa que o Espírito pratique através de você. Mas tem que ter uma volição minha para isso. Sim, ele pode falar assim, canta, falando, não canta. Pronto. Então você não foi espiritual ali. Você foi um Paulos, você foi um inútil. Você não serviu para nada para Deus naquele momento. Você foi um servo que pode jogar no lixo. Mas ainda bem que ele não joga, né? Entendeu? E um espírito com ele, como é que é? O espírito? Somos um espírito com ele. Sim. Você nunca beijou a sua esposa, não? Tá. Então, os dois são um. Nós somos um com ele. Da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um, vocês dois são um, a Igreja e Cristo são um. Né? Parece até vendedor, né? É R$2. Não tem a concordância. Entendeu? Nós somos realmente... Se você... porque ele não mexe muito na cozinha, né? Ele você que mexe mais na cozinha. Se você bater lá duas substâncias, elas se tornam uma coisa só, no final dá um bolo. Entendeu? Cadê o fermento? A não ser que você ponha semente de girassol, chia, essas coisas, erva doce, aí você vai discernir a erva doce. Mas se você bater todo no liquidificador até um nível molecular, você não vai saber mais o que é batata, o que é leite, o que é... Virou purê, entendeu?
Mas esse nem é o nosso assunto, eu só estou de en passant pelo fato de que temos o julgamento dos pecados em Cristo, nós temos o julgamento do crente pelo crente mesmo, porque nós temos esse discernimento. Nós a tudo discernimos e de ninguém somos discernidos, porque nós temos a mente do Senhor. Então, a mente do Senhor, que anda por aquilo que o Senhor revela, iluminado pela luz do Senhor no Espírito, te conduz a uma obra preparada de antemão, que você pode obedecer ou não. E uma vez que você siga essa trilha ou não siga essa trilha, isso vai ser avaliado lá no nosso terceiro julgamento, que nós vimos na semana passada, que vai ser o BIMAR, vai ser o Tribunal de Cristo, onde o quão úteis ou inúteis nós formos, será julgado. E quanto mais útil nós formos, mais galardão receberemos e mais brilharemos e mais representaremos Deus perante todas as hostes criadas eternamente. Já que não é assunto, mas como o Carlos citou, Carlos Augusto entrou nesse tópico, eu estava lendo essa semana um livreto do pastor Steve chamado Guardai o Vosso Coração. E ele fala exatamente sobre isto, né? Sobre isso. Sobre a praticidade da palavra de Deus. Né? Você alimenta a sua fé com a palavra de Deus, a palavra escrita, ela entra no seu coração. E durante a semana, durante o dia, diante das circunstâncias, situações do nosso caminhar, o Espírito Santo vai tirando cada um daqueles versículos, daquilo que foi ministrado da palavra de Deus, e vem na sua mente, vem na sua memória, e você pode falar assim naquele momento, sim, eu vou fazer assim, eu estou ouvindo, a palavra diz assim, eu acredito nisso, ou você simplesmente pode falar assim, não, eu não concordo com esse pensamento. Aí se você não concorda, a palavra escrita está no seu coração, mas ela não tornou uma rima. Mas você fala assim, ok, eu concordo, mesmo não entendendo essa situação, mas como o Espírito Santo está trazendo na minha memória nesse momento, esse versículo... Eu não entendo, mas eu confio. Eu confio. Aí é a praticidade. Aí gera vida. Aí gera paz. Aí gera segurança. Aí gera resultado eterno. Aí gera galardão. Aí gera brilho. É simples, é só falar assim. Deus chamou, eis-me aqui, Senhor. Isso é simples. Faz igual Samuel, faz igual todo mundo. Basta falar um sim, só isso, não precisa entender, não precisa complicar, só vai andando, vai caminhando. É o mais bacana. Eu estou cotovíico, como diz a Márcia, né? Cotovíaco, muito bom, é cotovia. Tal qual uma cotovia. E o bacana da situação toda é que, apesar que... Bonita camisa, eu gosto desse matiz. Nós agradecemos. Foi um presente da marca. Bom. Porque quando eu acho que peguei um pouquinho da questão. E você sabe que o matiz verde e o matiz puxado para essa cor eles se contrastam, né? Aí dá um realce antitético ao brilho do seu olhar, entendeu? É porque eu peguei as dores ali do nosso amigo Carlos Augusto, mas é no bom sentido, é porque é para animar mesmo, né? Porque como você falou, se você não aproveitou e parará pororô, vai chegar lá e tal, você vai brilhar ou não e tal. Mas o mais importante, além disso, e com isso, é que o espírito, eu percebo que ele é insistente. Então, portanto, ele fala, olha, pode canta. Dizer que sim, ele canta. Não vou cantar. Mas aí passa um minuto ou dois, ele de novo canta. E acaba que você canta. De maneira que essa é a fidelidade do Espírito com relação... Não é que você cansa, você é convencido. É convencido. Num momento ou no outro, mesmo que não seja naquele momento, mas se é uma preparação para daqui 10, 15, meia hora, certamente depois ele vai tocar de novo e você vai se ver cantando. Então, na realidade... Mas está o exemplo do cantar? Não é tanto uma perda, e sim um período de reconhecimento desse trabalho do Espírito Santo. Porque também penso que se há de ter realmente
esse discernimento. Sim. A pessoa, poxa, legal, eu estava saindo da boca, eu travei, mas agora eu estou cantando. Então, o Espírito, ele continua dando fruto nesse sentido. Só que muitas vezes, você está citando aí que o Senhor insiste, né, mesmo porque Ele é soberano, mas no final das contas o resultado pode não ser exatamente igual ao resultado original. Por exemplo, se Moisés tivesse topado de cara a proposta de Deus, Arão não iria com ele. E ele é uma pessoa que tinha problema de fala. Talvez Deus tivesse até curado a gagueira dele, não sei. Mas como ele ficou, não vou, não quero, manda outro. Aí Deus ficou chateado mesmo, ele se irritou. Falou, então o Arão vai com você, pronto. Se você acha que você não aguenta falar, o Arão fala bem, ele é instruído, ele te acompanha. Ou seja, o plano original era que Moisés estivesse à frente. No final das contas foi Moisés e Arão. Moisés e Arão. Ou seja, houve uma, vamos chamar assim, de negociação, né? E no final das contas o resultado final foi igual, mas diferente. Né? Foi igual, mas diferente. Então, nós temos o julgamento dos pecados em Cristo, o julgamento do pecado do crente pelo próprio crente, tendo em vista que nós temos uma mente esclarecida, como diz aqui em 2 Pedro 3:1, a nossa mente é iluminada, ela é de Cristo. E uma vez que a gente se deixe guiar, né, pelo farol do Espírito, né, que as nossas luzinhas mentais vão acompanhando a luzona grande e enorme do Espírito, o grande farol, o direcionador, aí nós vamos andando nas obras preparadas de antemão, que a posteriori, né, nos ares, depois do arrebatamento, serão julgadas a partir de um pequeno palco, o Bimá. Aí sobram 2 juízos, 2 julgamentos, dos 5 que o Scofield apresenta aqui no estudo dele, no capítulo 5, do pequeno livreto, Manejando Bem a Palavra da Verdade, que foi proposto pelo pastor Geraldo alguns meses atrás, para que nós estudássemos. Que julgamentos são esses? São 2 julgamentos que estão relacionados com o livro do milênio, né, pastor Geraldo? O livro do milênio. Tem que criar, pode até escrever, né? O livro do milênio. É que eu estou procurando ainda. Está no Velho Testamento? O livro, a doutrina do milênio, né? Esses 2 julgamentos, eles estão relacionados com o milênio. Um acontece antes e um acontece depois. O primeiro é um julgamento de pessoas vivas. O juiz é o mesmo, tanto no julgamento das nações vivas antes do milênio, aqueles que vão restar da tribulação. Eu vim pensando nisso dentro do ônibus. Lá vou eu falar de novo de trono branco, de milênio, de tribulação e de julgamento das nações, quando ele se assenta no trono da sua glória e reúne os sobreviventes da tribulação. Eu falo, será que o pessoal não está já enjoado desses assuntos? Afinal de contas, o Isaac já decorou esses assuntos praticamente. Mas isso é bom. O objetivo é esse. Que se fique tão familiarizado com o assunto que quando se falar nele, vai falar, isso aí eu já sei. Você já sabe, mas sempre tem algo a acrescentar. Pegando carona. Porque o Espírito Santo é insistente. Só pegando carona nesse pensamento qual você citou agora, nós estudamos Apocalipse, estudamos Daniel, estamos estudando Milênio, estamos estudando Manejando, tudo falando a mesma coisa. Vai casando. E isto é tão interessante para nós que parece ser repetitivo, mas é algo que vai fixando em nossas mentes e nossos corações. É bom. E vai gerando uma viva esperança. E quando nós temos esperança, nós não ocupamos com uma viva esperança, que é a qual está escrita em 1 Pedro capítulo 1, nós não ocupamos nossas mentes com outras coisas. Sim, o objetivo é esse. Entendeu? E é interessante que parece repetitivo, mas é algo de grande valor. E nunca é a mesma coisa, sempre de uma maneira diferente, de livros diferentes, mas falando a mesma coisa. Estes são os pensamentos de Deus, Sim. que se fecham.
Não são pensamentos de homem, não são estudos de homens, mas são a palavra de Deus vindo de ângulos diferentes, falando a mesma coisa. E isso penetra em nossos corações e vai gerando convicções, fé, e nós por isso podemos continuar de cabeça erguida sempre. Amém. Sabendo que nosso futuro está garantido no Senhor. Foi isso que o Espírito Santo me falou no busão. Eu falei assim, eu vou falar desse assunto, essas coisas de novo. Eu falei, mas eu quero que você fale. Porque... Sim, que eu amo Tessalonicenses. Isso é um problema enorme para o inferno. A gente ficar familiarizado com a palavra de Deus. Eu já sei isso. A familiaridade com a palavra de Deus. A penetração da palavra de Deus nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas decisões. Isso é um problemão para o inferno. Satanás, ele trabalha contra a igreja, no sentido mais amplo possível, todos os nascidos de novo esparramados no planeta inteiro, em qualquer lugar, exatamente para anular isso. Porque nós já estudamos aqui a tentação em satanologia. A única coisa que vence Satanás é a confiança na palavra, é a nossa fé. Isso é assunto de 1 João. Cristo confiava na palavra a ponto de citá-la para Satanás. E ele não tinha argumento contra a palavra de Deus. Ele até tentou usar a palavra de Deus para combater a palavra de Deus de uma forma dissimulada, distorcida. Assim como ele fez com Eva, ele faz com qualquer um. Mas eu que já fui da igreja do Evangelho Circular, é incrível, é assim, entristecente, né? Deixa triste você ver como que tem pessoas, estou falando de nascidos de novo, né? Nas igrejas do Senhor, dentro dos mais diversos corpos locais e denominações, que são limitadas na sua ação, no viver, no frutificar, pela obtusidade de entendimento. Quando Satanás ele trabalha com o corpo local, com a igreja, e ele joga outra ênfase, né? Ele desvia o corpo para uma ênfase de uma doutrina, e toda igreja que enfatiza demais uma doutrina, no final dá problema. Eu li isso até também no estudo do Stevens. Porque ele tem um pacotão que você pode baixar de estudo lá no site dele. Não tem um pacotão que você baixa lá, centenas de estudos de uma vez. E deixa triste como tem irmãos que são a história do elefantinho que o Ivan tantas vezes nos contou, não é? Acho que nem precisa contar. Ele contou 300 vezes essa história do elefantinho. Do elefantinho que era amarrado pela patinha desse filhotinho. E era um barbante. Né? Mas na época o elefantinho, o filhote, não conseguia arrebentar. O elefante já tinha o tamanho dessa sala aqui, mas ele não ia além dos 8 metros de distância que ele já estava acostumado, porque a pata dele está amarrada com um barbante. É lógico que ele arrebentaria aquele barbante facilmente, mas ele já havia sido condicionado desde a infância. Lembra? O Ivan contou isso 1000 vezes. E Satanás também tenta condicionar e nos desviar de pensar como Deus pensa e nos afastar da palavra, porque ele sabe que é a palavra que traz problema para ele. Então tem igrejas e irmãos que são muito limitados no fruto, na ação, né, na mentalidade, por falta de Bíblia, por falta de conhecimento bíblico. E isso que o Espírito Santo promove aqui nesse corpo local é o melhor antídoto para o engano e para o erro, é a maior forma de libertação, é a maior potencialização de frutificação, é a maior potencialização de vida eterna, de testemunho, de evangelismo, de missões, de ensino, de ações sociais, de comunhão e de unidade. É a palavra, tudo que gera é a palavra é tudo. E ficar familiarizado com a palavra é ótimo. Porque a palavra mesmo fala, se não me engano, em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Com ela não tem saturação, quanto mais melhor. Ele até joga uma por aí que estudar a Bíblia demais deixa doido. Ele não é bobo de querer que a gente
conheça mais e 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 mais de Bíblia e mais. Exatamente. E nós, eu falo por esse corpo local, mesmo nós fechando todos no mesmo tipo de pensamento, com a palavra de Deus e tudo, nós temos visto, por exemplo, nesses últimos 2 anos, várias doutrinas diferentes ligadas, parece, ao mesmo assunto. Nós vimos a doutrina da substituição, da justificação, da salvação, nós vimos da soterologia, nós vimos várias doutrinas arraizadas na escatologia. E é interessante porque tu não tem como você estudar escatologia se você não estuda outras doutrinas juntas. E é isso que... É porque a escatologia é meio que a coroa teológica, né? Ela é o fruto final. E, por exemplo, a soterologia, a doutrina da salvação. Se você não é salvo, você não tem esperança. Não adianta você estudar escatologia. Então, todas as doutrinas, igual nós estudamos a doutrina do Velho Testamento, os pactos, como Deus direcionou tudo no Velho Testamento, para que tudo se consumasse nos seus devidos tempos, no seu devido tempo. Envolve muitas doutrinas diferentes. E nós temos tido o privilégio de mastigar esses pontos aqui nesse corpo local. Amém. E isto é que faz a diferença. E isso que o diabo odeia. Faz a diferença. Você falou que o diabo odeia. Então, por isso precisamos ter cuidado, como membros do corpo local, de dar nossos ouvidos à palavra de Deus. Porque o inimigo vai tentar jogar setas para desestruturar o corpo local, para tirar aquele ambiente ungido pelo Espírito Santo, para que não damos nossos ouvidos à palavra de Deus. Porque contra a palavra de Deus, como você falou tão bem aí, não tem como refutá-la. Jesus citou para Satanás e ele ficou... O que ele podia falar contra a palavra de Deus? Então, que nós tenhamos essa ousadia de dar nossos ouvidos à palavra de Deus e não permitir que as setas do diabo cheguem e penetrem em nossos ouvidos e faz com que começamos... E cada vez mais você fica familiarizado com a voz do Senhor que ecoa aqui. E quando o outro falar, você... Opa, essa voz não é do pastor, porque quando não. alguém fala algo com um irmão que não condiz com a palavra de Deus, com o que está sendo ensinado aqui da frente, o Espírito Santo traz a memória. Se nós não vigiarmos e darmos ouvidos a pensamentos, a murmurações, a sutileza do diabo usando boca de irmãos para falar, isso eu não concordo muito bem com isso. Cuidado, porque nós podemos ser contaminados, e isso uma hora ou outra vai aparecer. E o diabo vai dar pulo de alegria, soltar uma caixa de foguete, porque você ouviu uma frase, um pensamento, mastigou e ficou ruminando o que Deus não chamou você a ruminar. Então, por isso nós temos o privilégio. Eu gostei disso, você fica ruminando o que Deus não chamou você a ruminar. Aqui na igreja nos últimos anos é para nós mastigarmos e para nós preservar nossa mente, nossas emoções, guardar nossos corações. Cuidado quando pessoas falam, eu não concordo com isso. Cuidado que ele está sendo um instrumento do diabo. Se ele não concorda, ele vai na pessoa que não concorda e conversa com a pessoa. E antes de sair seminando coisas na igreja ou fora da igreja. Então é uma coisa para preservar o corpo. Sim. Então gostei muito que você falou, que contra a palavra de Deus não tem refutação. Ok? Então aí é para nosso próprio ensino esse pensamento. Então a roupa suja se lava em casa, é isso que você está querendo dizer. Resumindo. Se eu não concordo com algo que o Casamilton falou, com algo que ele está agindo, eu não vou no Marcelo, eu não vou no Jordan falar... Eu não concordo. Se fosse assim... Você me chama no cantão ali com a Elaine. E quantas vezes nós não fizemos isso? E conversamos nós dois e resolvemos um problema. Ele puxa a minha orelha, amor. Entendeu? Em vez de sair falando uns para o outro. Então, é uma coisa que o pastor Marcos citava muito bem de Coré, que eles acham que quando Coré rebeliou contra Moisés e a terra sugou ele mais 250 pessoas. O Coré Datã e Abirão, né? Tudo começou com um cafezinho, falando, eu não concordo muito com o que Moisés está falando, não. Olha, você vê a atitude dele, ele acha que é o
o Messias, o Hamashia, olha você vê como é que ele é. Olha, eu não concordo com ele, a atitude dele. E isso foi gerando algo e ele levou um grupo com ele. E até a família e tudo. Então, é umas coisas muito sérias quando nós tratamos com a palavra de Deus. E por isso eu gostei de você estar falando isso agora, que é para a nossa própria proteção. Isso não está acontecendo no nosso meio, e se um dia vier a acontecer, nós sabemos, opa, o pastor Geraldo falou aquele dia lá, o casamento estava na frente, eu não vou ouvir isso não, me desculpa, irmão. Procura fulano de tal e fala com ele. Trata diretamente com o seu irmão. E se o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. É assim que a Bíblia fala. Exatamente. Aliás, o nosso antigo pastor nos vacinava muito com relação a esse tipo de contágio, né? Então, repetindo, existem 2 julgamentos, eles se relacionam com o milênio. Um é antes do milênio, o julgamento das nações. Esse julgamento está descrito aqui em Mateus 25, eu penso até que é conhecido dos irmãos, se não deveria ser, porque é um texto muito conhecido. Mateus 25, de 31 até 46, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, lá no final da tribulação, na sua majestade, e todos os anjos com ele. Será que vai caber tanto anjo aqui na terra? Né? Que tem demais. E todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Lembra lá no nosso de Apocalipse, agora em fevereiro de 2000 e qualquer coisa, 12 ou 11, não sei, nós falávamos dos vários tronos. Tem o trono eterno, tem o trono móvel, tem o trono móvel, tem o trono que vai ser armado lá em Apocalipse 5, 4 e 5, para julgar na tribulação. Tem aqui esse trono da sua glória, que é o trono no qual Jesus Cristo vai ficar sentado para reinar com vara de ferro durante o reino messiânico, o milênio. E a posteriori ele vai se assentar no trono branco. E depois do trono branco ele vai se assentar lá no trono da Nova Jerusalém, de onde vai emanar, né, o curso hídrico com a água da vida. Então esse aqui é o trono da sua glória. E nós que estamos estudando milênio, nós vamos ver também, às vezes, além de justiça, paz e etc., nós vamos ver o aspecto glória, né? Uma das características do reino messiânico é que ele é glorioso. Nós já vimos assim, bem de passando, primeiro no estudo do milênio, a gente ficou, é glorioso, é isso. Lembra? A gente leu assim uns 70 versículos. Sim. Não, estão começando. Ele vai se assentar no trono da sua glória, verso 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Aqui está falando de as nações. As nações que vão sobreviver à tribulação. E o critério a base, né, o critério que ele vai usar para julgar cada nação, cada indivíduo de cada nação, a partir desse trono de glória, vai ser o índice de schindleridade. O quão Schindlers eles foram. A lista de Schindler. Todo mundo já assistiu esse filme. Lembra? A lista de Schindler. Ele vai medir as pessoas pelo índice de schindleridade. Quanto mais schindlerizado você for, mais direito você tem de entrar no reino. Se você não estiver schindlerizado, você não entra no reino. Ele vai apontar para o remanescente judaico tribulacional, todo desfolado, vai estar assim escalpelado, né, descabelado, desfolado, sobreviveu à tribulação. Ele está naquele grupo aqui do Mateus 24, 13, ó, aquele que perseverou até o fim. Aguentou 3 anos e meio de paulada. 3 anos e meio de anticristo com poder total sobre o planeta, te perseguindo, te odiando, querendo te matar, te roubar, te destruir, te estraçalhar, te esquartejar. E você sobreviveu. Você está ali todo desfolado. Aí Jesus Cristo, a partir do seu trono de glória, ele vai apontar para um desfolado desse e vai falar assim, olha, quando você deu água para ele, você deu água para mim. Quando você deu comida para ele, você deu comida para mim. Quando você escondeu ele debaixo do assoalho, que filme é esse?
É aquele filme lá daquele rapaz louro bonitinho, lá, marido da Jolie. Não é? É bastardo. Lembra, chega o nazista lá, nheque. Isso é a bota dele pisando no assoalho. E o judeu lá escondidinho. Comendo a unha, né? Acabou, começa na do pé. Já comeu unha do pé? É legal. Aí, que você faz uma ginástica, quase que uma yoga, assim, até chegar a unha lá na boca, assim, você vem puxando. Mas isso é outra história. É bem outra, né? Ele escondeu o judeu debaixo do assoalho. Aí o rapaz, o Chino, ele falou, mas quando é que eu te escondi, que eu te alimentei, que eu te visitei, que eu te descedentei? Eu nunca te vi. Eu falei, não. Quando você fez para cada um desses desfolados aqui, a mim fizeste. Então agora você entra no reino. Aí chega um outro rapaz lá que é pouco, nada schindlerizado. Eu falo assim, eu pedi água para você, você não me deu. Eu falei, não, mas nunca nem te vi, estou te vendo agora sentado nesse trono aí. Eu falei, não, quando aquele rapaz ali, todo desfolado, te pediu água e você amarrou, era eu que estava pedindo e foi para mim que você amarrou. É aquela questão da unidade. Porque esse remanescente judaico tribulacional, ele acredita no Messias, portanto, ele faz parte daquele todo Israel que vai ser salvo. Aquele que invoca o Senhor e que entra no milênio. Que é o mesmo papo dele com Saulo no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, aquela voz de Cid Moreira, né? Saulo, Saulo, porque me persegues? Eu falo, quem és tu, Senhor? Nunca nem te vi. Aliás, mal estou te vendo agora, porque está brilhando demais, né? Mais do que o sol. Ou seja, quando Saulo perseguia um crente, ele estava perseguindo Jesus Cristo, porque o dedo de Jesus somos nós. Se mordeu a Elaine aqui, Jesus fala, ai, lá no trono. Está linkado, é um só corpo, é um só espírito. Mexeu com ela, mexeu com ele. Mexeu com eu, mexeu com ele. Então vocês tomam cuidado. Aliás, quem tem que tomar cuidado com isso são os outros lá fora, né? Porque aqui aqui não tem juízo, aqui tem disciplina. Aqui já é uma outra história. E esse texto de Mateus 25, 31 a 46, que é bem conhecido, ele vai julgar as nações pelo índice de schindleridade para decidir quem entra e quem não entra no reino messiânico. Ele é complementar e paralelo com Ezequiel 34. Ezequiel 34, escrito por um levita, né, um sacerdote, um livro profético fantástico, está dentre os meus favoritos, junto com Isaías e Daniel, é a trilogia profética, são os três profetas, né? Tem os três patetas, tem os três profetas, são os meus favoritos. Eles são ótimos, Isaías, Daniel e Ezequiel, se bem que o Zacarias fica querendo assim também pegar lugar aqui no negócio, porque o trem é bom também, Zacarias. Em Ezequiel 34, de 11 até 31, nós temos a mesma coisa que tem em Mateus 25, de 11 a 46. Só que lá em Mateus 25, de 11 a 46, quem está sendo julgado são as nações remanescentes. Aqueles que sobreviveram à tribulação. As nações, os goi. Né? Aqui quem está sendo julgado é Israel. São aqueles para quem o Senhor Jesus vai apontar lá em Mateus 25. E a gente sabe do princípio, primeiro do judeu, depois do grego. Lembra, Elaine? Né? Paulada na cabeça, primeiro do judeu, depois do grego. Bênção, primeiro para o judeu, depois do grego. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, baseado nesse princípio, muito provavelmente, o julgamento que está em Ezequiel 34 vai preceder o julgamento que está em Mateus 25. O Senhor Jesus vem e se manifesta gloriosamente, fisicamente, corporalmente, no final da tribulação, se assenta no seu trono, manda que os anjos reúnam os seus escolhidos e os sobreviventes tribulacionais por todo o planeta,
diante dele, lá no vale de Josafá, né? Isso tudo está concatenado aqui dentro das Escrituras, é só ir buscando os textos. Aqui a gente está dando um resumão. Lá no vale de Josafá, que é um lugar muito amplo, né? É um lugar gigantesco que fica ali no nordeste da Palestina, né? No nordeste está aqui a Judéia, Samaria, a Galileia, está mais aqui assim, ó, para essas bandas. É uma planície imensa, na qual o próprio Napoleão, quando passava por lá, falou, nossa, esse lugar aqui é bom para dar uma brigadinha, né? Tem espaço, dá para as tropas se movimentar. Ele mesmo achou, a gente podia inventar uma briga por aqui, porque aqui é bom de brigar, é um octógono legal. É um octógono de guerra, né? É um lugar adequado para isso. E onde vão acontecer guerras realmente durante a campanha do Armagedon tribulacional, e no final da qual período de tribulação o Senhor vai reunir os sobreviventes judeus e Goi, né, e as nações nesse lugar. E em Ezequiel 34, começa no verso 11 o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Está falando do dia do Senhor da tribulação. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua passagem. Lembra lá, a gente falava da abundância, da riqueza, lá no milênio? Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão bons pastos no monte de Israel. Ele está contrastando com os primeiros 10 versículos do capítulo 34, que nós não vamos ler, quando fala do mau pastoreio que acontecera nos dias de Judá, que foi uma das causas do cativeiro, no qual ele está, porque Ezequiel era um cativo. E ele fala, olha, aquele pastor que tinha antes para vocês, era horrível. Eles, ao invés de cuidar, eles detonavam. Ele só leu de 1 a 10. Ele só queria saber de comer carneiro gordo. Fazer churrasco com picanha de carneiro, um gordurão. O que é até proibido, né, só ler Levítico. O judeu, o sacerdote levita, não tinha permissão para comer a gordura. A gordura tinha que ser queimada no altar do holocausto. A gordura pertence ao Senhor. Deus é egoísta? Não, Ele está te protegendo, seu burro. Porque isso entope a veia. A gordura faz tão bem para o coração que ela mora lá. Ela gosta de lá, ela gosta de entupir aquilo tudo. E aquele rapaz lá, o Eli que treinou Samuel, né? O Eli, ele sabia que os filhos deles eram maus pastores, desses que estão citados aqui no Ezequiel 34, de 1 a 10. Eles exerciam mal o ofício deles. E é só ler lá no livro lá de Samuel. Eles se comportavam mal, eles pegavam as irmãs judias lá dentro do templo, a Bíblia fala isso, e comia gordura e escolhia a carne na panela, a carne que era para ser colocada lá no braseiro do holocausto, eles comiam e eles se empanturravam de carne gordurosa, iam contra o manual do bom levita, que é o Levítico, e o pai dele sabia disso, mas ele fingia de ego, ele fingia que não está vendo. Israel inteiro sabia. Ele sabia, mas ele fingia que não sabia, mas tinha alguém que sabia. Alguém que sabia. E engraçado como é que Deus nos pega na consequência da nossa própria burrice e rebeldia, né? A gente fala assim, Deus está me punindo porque eu fui rebelde. Não, você está colhendo o que você plantou. Nós falamos disso aqui da lei da semeadura. Porque depois que a arca foi roubada, os filisteus levaram, os 2 filhos dele morreram em batalha. A nora dele, que estava grávida, abortou quando recebeu a notícia. Falou, a pior notícia para um sacerdote é roubar a arca da aliança. Né? Chegaram,
Tem duas notícias, uma má e uma péssima. Qual que você quer primeiro? Ah, me dá a má, e seus 2 filhos morreram na batalha. E a péssima? A arca foi roubada. E pof. Aí caiu para trás e bateu a cabeça. E por que ele caiu com tanta força e por que ele caiu da cadeia? Porque ele era gordo. De tanto comer gordura que não podia comer. Mas que ele consentia em comer porque os filhos comiam, não sou eu que estou roubando, eu vou comer aqui também. Ou seja, ele foi pego na consequência da própria negligência dele. Não é Deus que puniu ele, fez ele cair de gordo e morrer batendo a cabeça, e a nora, né, paria ali e chamou de Icabode, a glória do Senhor se foi o filho dele, o neto que ele nem conheceu. É porque ele ficou décadas indo contra o manual do bom levita, que é o livro de Levítico, e aceitando o comportamento dos filhos dele. Ele colheu o que ele plantou, simplesmente. Perdeu os filhos, morreu, não viu o neto, a arca foi perdida e foi toda uma loucura. E isso é mais ou menos o assunto aqui de Ezequiel 34. O mau comportamento daqueles que apacentaram Israel, né, durante séculos. E está sendo prometido aqui que vai chegar um que vai ser o bom pastor. Eu sou o bom pastor, está lá em João 10. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não mata a ovelha e come ela assada, entendeu? Que era o que os outros faziam. E ele fala, está vendo a linguagem? Ele está buscando o remanescente judaico tribulacional sobrevivente. Ele está enviando os seus anjos de um ao outro canto da terra para buscar. Que está lá em Mateus 24, 31. Enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí você pula um parêntese que vai aqui do Mateus 24, 32 até o 25, 30, e a narrativa cronológica de Mateus, que foi interrompida em Mateus 24, 31, prossegue lá em 25, 31. Ou seja, depois que ele se manifesta em glória, ele se manifesta em glória em Mateus 24, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não... Mateus 24, 29 e 30. Aí ele envia seus anjos para reunir. E assim que ele envia os seus anjos para se reunir, aí se cumpre Isaías. Assim voltarão os resgatados. É uma coisa com a outra. Ele envia os anjos e os anjos fala que eles vão vir de tudo quanto é jeito. Vai vir de charrete, vai vir de trem, vai vir de liteira. Eu acho que eu fico imaginando, já pensou, o anjo charreteiro, né? A gente não sabe na prática como é que vai ser a coisa, a gente sabe que anjos vão buscar, e tem o outro texto que fala que eles vão vir de tudo quanto é meio de transporte possível. O que tiver sobrado, né? Então, o Mateus 24, 31 fala que ele envia seus anjos para reunir os escolhidos, que estão perdidos, estão esparramados por aí. Aí você pula de Mateus 24, 31, lá para Mateus 25, 31. Ele se assenta no trono da sua glória, para julgar as nações. Mas as nações serão julgadas de acordo com o índice de similaridade com a qual eles trataram esses que vão ser julgados aqui em Ezequiel 34. 34, 13. Ele tira as ovelhas, né, o rebanho dele congrega de diversos países. E, lá no 16, ele faz uma distinção. 17. Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. No 20. Eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e ovelhas magras. E no 22, julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então, o Ezequiel 34, de 11 a 31, fala de Jesus Cristo ao final da tribulação, após se manifestar em glória, antes de introduzir o reino messiânico, julgando as ovelhas dele, o rebanho dele. Aqueles que estão tatuados, tem gente que vai ficar meio assim, né? Nesse julgamento, vai ter judeu que vai ficar assim. Tampando a mão direita e tampando a testa.
Porque na hora que for moda, vai ser mó barato você ter um 666 na testa. Mas na hora que Jesus manifestar, você vai ficar... Oi? Ah, sim, senhor. Porque ele está ali, com o filme queimado. Com 666 na testa. Porque o anticristo vai fazer uma aliança com muitos judeus. Ele vai bajular os judeus. Nós vimos isso de ano passado em Daniel 11. Ele vai premiar a delação. Ele vai premiar a traição. Ele vai favorecer os traidores da aliança, os traidores do povo. Ele vai aliciar Israel durante a tribulação. E muitos vão se alinhar com ele. Os que não se alinharem serão perseguidos e muitas vezes até mortos. Mas no final da tribulação, depois que a pancadaria passar, vai sobreviver judeu tatuado e judeu desfolado. O judeu desfolado entra. O judeu tatuado vai para o Hades Sheol, onde ele vai ficar 1000 anos aguardando o juízo do grande trono branco. Que é aquele último juízo, que se contrasta com esse. Porque esse julgamento que acontece antes do milênio, só tem em comum com o julgamento dos mortos que acontecem lá no final do milênio, que nós estudamos detalhadamente, versículo por versículo, palavra por palavra, lá na casa do nosso pastor elegante, que mora ali no bairro Ermelinda. Se os irmãos quiserem maiores detalhes, acesse o site, já está no site. Em breve, todos os estudos do milênio estarão no site da Comu. Você vai lá, procura onde é que está o estudo do trono branco, está lá palavra por palavra. Blá, 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 blá. Alguém assentado, num grande, lembra? Grande, trono, branco. Foi indo palavra por palavra lá daquele trecho lá de Apocalipse 20, 11 a 20, parece. Então, a única coisa comum que existe entre o julgamento que tem antes do milênio, o julgamento das ovelhas e dos bodes, com Cristo sentado no trono da glória, e o julgamento dos mortos ressuscitados perdidos no final do milênio, depois que o milênio acaba. Não num trono de glória, mas num trono branco, a única coisa que existe em comum é o juiz. Porque aqui, antes do milênio, quem são julgados são vivos, sobreviventes da tribulação. Depois do milênio, quem é julgado são os mortos. De todas as dispensações, de todas as épocas, Caim, todos, tudo que não presta, levanta aqui, diante do trono branco, para receber o galardão da perdição. Para determinar se o forno vai estar a 180, a 270, lembra? Não tem isso, não tem nas receitas? Assar em forno médio, assar em forno, né, baixo, alto, tem chama lá que vai estar alta, vai estar no talo. E isso vai ser determinado no grande trono branco. E os resultados também são diferentes. Nesse julgamento antes do milênio não se abre livros, no final do trono do milênio, no trono branco, se abrem livros. E os resultados são diferentes. Aqui no julgamento, no juízo que acontece antes do milênio, de vivos que sobrevivem à tribulação, o resultado é: entra no milênio ou não entra? Entra no reino messiânico ou não entra? E o resultado do julgamento que acontece não antes, mas depois do milênio, o não no trono da glória, mas no trono branco, o não de vivos, mas de mortos, é: entra no estado eterno ou não entra no estado eterno? Entra na Nova Jerusalém ou não entra na Jerusalém? E já está decidido. Não entra. Porque ali só vai estar sendo julgado perdidos. Lembra? Não tem o grande balanção. Bom, mal. Ali é só gente que não entra no estado eterno. Ali é só perdido. Porque dentro do programa de ressurreições, Cristo foi a primícia, depois a igreja foi ressuscitada, antes da tribulação. Depois, a primeira ressurreição bendita, de acordo com Apocalipse 20, é a dos santos vivos
é a dos santos que ressuscitam de todas as épocas, exceto da igreja, e depois a última ressurreição, a dos perdidos. Você ia falar alguma coisa? Faz no rap, depois... Aqui já essa... É porque o nosso tempo já acabou só... Você só vai comentar, você não vai perguntar, não. Não, que você falou assim, vão vir de todos os lugares, né? De todos os lugares. De todos os lugares. Fala aqui, né? De todos os países. Você entende que naquela época ali, o planeta sofreu alguma mudança geográfica? Porque eles vão vir até de charrete, não, muita mudança geográfica. Então, não é alguma, não, muita. Deve ter balançado ali. Muito. E os continentes... Isaías fala que a terra cambaleia igual um bebum. Já viu esses bebum que sai trombando em poste? Que acha que é procissão. Sentido, né? Eles vão vir em linha reta e vai chegar em Jerusalém. Sim, sim. Vai vir de todos os cantos da terra. Essa doutrina é bem ensinada dos mais diversos profetas, né? A doutrina da reunião. Amém? Podemos orar? Senhor, te somos gratos porque o Senhor nos congrega aqui para crescer, para sermos unidos, para aprender mais de Ti, para termos a mente que o Senhor já nos deu cada vez mais iluminada. Muito obrigado pela presença de cada um, que essa palavra encontre retorno, produza fruto e traga glória para o Teu nome. Conduza também todo o restante do culto, em todos os seus momentos, em todas as suas atividades, nos dando a Tua unção, e porque sem Ti nada podemos fazer, que oramos em nome de Jesus. Amém.